Muito bem, então, gente. Vamos lá. Eu tenho um ser aqui embaixo, não sei se vai dar para vocês verem, que está nos meus pés aqui, dando para ver. E eu não consigo ir mexer. Oh, meu Deus do céu, coisa linda. Vamos lá. H. pylori. Nós comentamos que H. pylori hoje, né, é uma das grandes causas de úlceras, né, e complicações gástricas, e que hoje, normalmente, quando o médico pede uma endoscopia, né, ele já pede também a pesquisa, né, para H. pylori. E é diagnosticado H. pylori, precisa, então, fazer aí, né, a erradicação dela. Cortar, porque ela é uma das grandes causadoras aí de úlcera. Bom, e como que a H. pylori, ela sobrevive, né, em meio ácido? Ela se aloja lá no muco protetor, que tem, né, o bicarbonato e tal, mas ela se alimenta desse muco. E o ácido entra em contato com ela, né? E como é que ela resiste a essa ação do ácido? Tudo começa que a H. pylori tem uma enzima que é a urease, né? E a urease, ela acaba convertendo ureia em amônia. E após essa conversão, a amônia é tamponada e forma hidróxido de amônio. E esse hidróxido de amônio forma aí espécie de uma nuvem, né, alcalina, ela é alcalina, ao redor a bactéria. Então, essa nuvem de hidróxido de amônio, alcalina, é que acaba protegendo aí a bactéria da ação do ácido. Depois a gente vai ver que essa própria nuvem alcalina também acaba sendo aí um fator de virulência, né, de agressão para a mucosa gástrica. Os fatores, então, de virulência da H. pylori causam lesão no hospedeiro, no caso, no estômago em que ela está. A urease trata-se de um antígeno que desencadeia uma poderosa resposta imune. Então, essa própria urease, né, ela acaba sendo aí, né, o antígeno para desencadear a resposta imune. E existem outros fatores de virulência que estão sendo estudados e que, né, que estão sendo atribuídos a H. pylori a causa de lesão gástrica, né? Então, polissacarídeos, né, que são componentes da membrana externa da bactéria, bem como a lipase e uma protease, né, que são secretadas pelas bactérias e que degradam a mucosa gástrica, e também duas proteínas associadas a citotoxinas e vacúolos, a CAG-A e a VAC-A. Então, são substâncias que estão sendo pesquisadas e descobertas, né, e atribuídas como fatores de virulência para lesão. Então, não é só a presença da bactéria, não é só o fato dela consumir o muco protetor,
mas existem outros componentes de virulência associados à presença dela. E, como eu disse, o próprio hidróxido de amônio, né, que ela produz para se proteger, também causa lesão na mucosa gástrica. É uma base, tá certo, mas uma base forte. E tanto ácido quanto base, se forem fortes, vão provocar lesão. Isso aí é uma coisa lógica, né? Vocês já ouviram falar na soda cáustica, né? É uma base fortíssima e que te queima, né? Então, é uma base, esse hidróxido de amônio acaba também sendo um fator de agressão. A secreção de ácido aumenta em pacientes com úlceras pépticas associadas a H. pylori. E por que esses pacientes com H. pylori têm a produção de ácido aumentada? Aí a gente precisa voltar lá no início, né, os fatores que aumentam a secreção de ácido. Uma das substâncias que aumenta, que estimula a secreção de ácido e a liberação de histamina, é a gastrina, não é? E a gastrina é produzida pela célula G, e quem controla a liberação de gastrina é o pH gástrico. O pH 3 é que gera o bloqueio, né, de gastrina. Só que aí tem uma coisa, né? Se você está com uma colônia de H. pylori, a colônia de H. pylori está lá sobre a sua célula G. E ela está produzindo o quê? Hidróxido de amônio. Então, o ambiente em cima dessas células acaba ficando alcalino, não deixando, então, que a sua célula G perceba o pH gástrico. Ela não consegue ler o pH gástrico pela presença desse hidróxido. E aí, essas células G vão o quê? Vão produzir gastrina. Vão produzir, e você acaba tendo estímulos da liberação de ácido. Então, isso é um dos motivos que os pacientes com H. pylori têm aumento da secreção ácida gástrica. Certo? Muito bem. E isso daí também pode explicar o aparecimento de tumores, né? Especialmente de célula G, provocada pela H. pylori, né? A mesma forma que a gente já viu com o uso prolongado de inibidores de bomba. Tá? Muito bem. Tá tudo bem, gente? Se surgir dúvidas, vocês me interrompam, tá? Por favor. O número de células D antrais é menor do que o normal em paciente infectado com H. pylori, resultando em menor produção de somatostatina e maior liberação de gastrina. Então, é um outro fator também que acontece, né? Aí, que gera aumento de gastrina e aumento de secreção. Bom, nós precisamos erradicar H. pylori, né? H. pylori, ela precisa ser eliminada, senão você não elimina o risco, você não vai eliminar, né, o agente causador. Então, existe as terapias, né? Existe a terapia tripla, baseada em bismuto, e a terapia tripla baseada em inibidor de bomba,
de prótons. Essas duas terapias, tá, já foram bastante utilizadas. A primeira, a baseada em bismuto, é que se usa muito pouco hoje, em razão de que tem aparecido cepas, né, resistentes ao metronidazol. Então, praticamente não utilizamos essa terapia. Mas ela consta na literatura. Então, o triplo é baseado em bismuto, onde entra o metronidazol, que pode ser substituído pelo tinidazol, ou, né, o sequinidazol. Então, você usa o metro, ou o tinidazol, ou o sequinidazol, mais a tetraciclina ou a amoxicilina. Então, veja, é um antiprotozoário antibiótico, né, aqui, e um antibiótico, e o bismuto. O bismuto, a gente comentou lá atrás, ele é um citoprotetor, né? E ele tem uma ação tóxica sobre H. pylori. Então, metronidazol, ou tinidazol, ou o sequinidazol, mais a tetraciclina ou a amoxicilina, mais o bismuto. A que nós mais utilizamos aqui, hoje, é o baseado inibidor de bomba. Então, onde se usam dois antibióticos, né? A claritromicina, o metronidazol ou amoxicilina. Usa-se dois desses três. O metro, como eu disse, está aparecendo uma certa resistência, então está sendo descartado. O que mais se usa? A claritromicina e a amoxicilina. Os dois juntos. Existe um consenso, tá? Depois vocês pesquisem aí, consenso de gastrologia, né? Aonde se tem... Um minutinho, gente. Desculpa incomodar o senhor. Eu preciso... Desculpa, gente. Então, o que nós usamos mais hoje, então, a claritromicina e a amoxicilina. Mas, como eu ia dizendo, os consensos, né, da Associação de Gastro, ou Associação Clínica, eles admitem, tá, outros antibióticos. É interessante e vale a pena vocês pesquisarem, tá? Põe aí no Google, né? É consenso de gastrologia, é consenso para H. pylori, e vai aparecer.
E entra aí outros antibióticos que estão sendo aceitos. As quinolonas também pode ser utilizada. A quinolona, a quinolona e o ciprofloxacino também está sendo utilizado, tá? Então, aí são outros antibióticos, né, que podem ser utilizados. Mas, normalmente, vem associado já a claritromicina e amoxicilina. Usando esses dois, e aí um inibidor de bomba. O que mais se usa é o lansoprazol, mas pode usar qualquer um deles. O esomeprazol, o pantoprazol, né? E a utilização desses inibidores de bomba não está associado apenas à redução de ácido, né, que vai ser o agente agressor, mas também está associado ao fato de que o inibidor de bomba também inibe a urease, a enzima protetora da H. pylori. Tá? Por isso que se usa o inibidor de bomba. Tá legal, gente? Tudo bem? Então, essa é a terapia que está sendo utilizada. Ok? Gente, até aí, alguma dúvida? Curiosidade? Tá tranquilo, prof. Agora, eu queria só comentar um pouquinho com vocês as vias de emese, náusea, vômito, né? E os fármacos que nós utilizamos para bloquear esses estímulos de náusea e de vômito. Se vocês verem aqui, estímulos. Então, são vários estímulos, né, que podem estimular vias de aferência, né, estimulando algumas vias de integração, centros nervosos, e que vão gerar eferência, que vai ser o vômito, né? Nós temos um centro chamado o centro do vômito, e várias vias, todas elas praticamente, vão se direcionar para esse centro. E esse centro, então, que vai gerar, né, o estímulo em nervos e receptores, provocando o ato do vômito. Bem, existem estímulos que são estímulos aferentes, sensitivos, e que são, assim, de efeito muito rápido, como a dor, visão, odor é repulsivo, fatores emocionais, né? Tudo isso daqui pode gerar uma aferência sensitiva e vias do SNC com centros mais altos, estimulando diretamente o centro do vômito. E essa ação direta ao centro do vômito faz com que o estímulo seja muito rápido. Dor. Quando se tem uma dor muito forte, né? Eu nunca tive, graças a Deus, mas quem teve uma cólica renal, né? Assim, muito forte, é muita dor. E alguns pacientes têm vômito provocado por essa dor forte que dá. A visão, né? Visão, alguma coisa é repulsiva também, né? Você está andando aí, de repente você vê um animal morto, a carniça, né? Aquele cheiro, aquele negócio já dá aquela sensação de náusea, né? De vômito imediato, né? E tem pessoas também que sentem vômito quando tem
alguma coisa emocional, algum fator emocional, né? Um minutinho, gente, mais um minutinho, por favor. Eu não sei por causa do barão e como é que vai ser? Ele tá quase se machucando na baia e ainda pra ficar com ele no chão porque tá tudo molhado, tô lavando. Ligou para a dona já? Ligou. Então, experimenta, deixa ele aqui, mas eu não sei como o que vai ser. Eu conheci dá um toque no 22. Tá bom? Então, fatores emocionais. Vocês viram, né, gente? Ninguém me respeita aqui. Sabe que eu estou dando aula e fica batendo na porta, fica entrando e quer que eu resolva. Bom, vamos lá. Tem pessoas quando tem a notícia, né, triste, né, alguma coisa assim que mexe com a parte emocional, acaba tendo aí essa sensação de vômito, né, de náusea. Então, são centros, tá, muito rápidos, né, que vai diretamente ao centro do vômito. Como que eu posso evitar? Como que eu posso bloquear isso daí? Somente utilizando, então, bloqueadores muscarínicos. Evidentemente que para chegar aqui nesse centro tem que ser alguma substância, né? Injetável, né? E assim mesmo não vai chegar de forma muito suficiente, tá? O Buscopan, ele é utilizado para isso, né? O Buscopan, ele faz isso, ele bloqueia os muscarínicos. E ele funciona muito bem quando você tem uma náusea ou um vômito, né? De dor, né? Principalmente de dor. Você usa aí o Buscopan composto, que é um analgésico, né? E ele já bloqueia o muscarínico, alivia a dor e ele corta esse vômito mais rapidamente. Uma outra forma, ou uma outra via de estímulo, né, de náusea, é a cinetose. Né? A cinetose, para quem não sabe, é aquela náusea, ou aquele vômito que você tem por andar de carro, de avião, de barco, né? Onde mexe muito com o labirinto. Então, quando você tem essas inclinações, né, o labirinto ele vai estimular o nosso centro vestibular, que é o nosso centro de equilíbrio, né? Do equilíbrio está aqui, em núcleos vestibulares. E veja que nós temos, nesses núcleos vestibulares, temos receptores H1 e temos o receptor muscarínico. Então, eu tenho dois mediadores importantes aí, o H1, a histamina, e o muscarínico, a acetilolina. E depois de estimular esses centros, esses núcleos, né, eu vou ter um estímulo numa outra área mais central, que é a zona quimiorreceptora, aonde eu tenho aqui como mediador a dopamina e serotonina, utilizando o receptor, o D2, e 5-HT3. E depois de estimulado esse centro, eu vou ter estímulo no centro do vômito. Bem, para esses casos de cinetose, você pode também utilizar o Buscopan. Pode? Pode. Só que nós temos um fármaco que age mais rápido e melhor que ele, que é o famoso Dramin, né? O Dramin que a gente usa para esse tipo de náusea, para esse tipo de vômito. E ele bloqueia aqui o H1 no centro vestibular. Bloqueando aqui, eu não vou ter esse estímulo
a zona quimio-receptora. E aí eu não vou ter o estímulo de náusea e de vômito. Por isso que o Dramin é bastante utilizado para crise de labirintite, né? Ele acaba bloqueando esse estímulo de náusea e de vômito provocado pelo labirinto. Tudo bem, gente? Até aí? Muito bem. Existem outras vias, como a via do próprio sangue, né? Toxinas endógenas ou fármacos, como o caso da quimioterapia, né? A quimioterapia, que acaba indo para o sangue e do sangue acaba estimulando diretamente essa zona quimiorreceptora, tá? Zona quimiorreceptora. Esse estímulo da zona quimiorreceptora é o estímulo mais forte que nós temos a nível de centro do vômito, tá? É por isso que quando nós temos vômito, né, no caso da quimioterapia, né, no caso de outros fármacos ou substâncias tóxicas presentes no nosso sangue, tá? Não adianta eu dar aqui o Dramin, né, que não vai surtir certo efeito aqui nele, tá? Por isso que eu preciso utilizar fármacos bloqueadores de D2 ou fármacos bloqueadores de 5-HT3. Nós utilizamos, nesses casos, né, os agentes antipsicóticos, né? Agentes antipsicóticos, que são os fármacos bloqueadores de D2. Hoje está sendo mais utilizados são os fármacos bloqueadores de 5-HT3, que é olanzetrona, ondansetrona, né? São fármacos utilizados em caso de quimioterapia, né? Para tirar essas náuseas, vômito, tanto para quimio, ou também para outras situações. Então, o bloqueio desse centro leva, então, ao bloqueio do estímulo do centro do vômito, tá? Tem aí, gente, o Plasil, né, a metoclopramida, que é um agente bloqueador de D2. Né? Ele poderia ser até utilizado aqui, né, porque ele bloqueia esse D2. Tá? Ele tem esse efeito, tá? Ele tem esse efeito de bloquear o D2, tanto que ele é um antiemético, a gente usa ele para isso, né? Mas o Plasil, tá? Ele bloqueia outros centros, outros receptores e acaba trazendo mais efeitos adversos, né? Pessoas que têm depressão com ele, tem torcicolo, né, provocado pelo Plasil. Então, por isso que a tendência hoje é de usar os bloqueadores de 5-HT3. Ok? Essa via também, ela pode estimular a liberação de agentes emetogênicos, né, como a própria serotonina, né, ela é um agente estimulante do vômito, prostanoides e radicais livres. Não se sabe ainda muito bem, né, mas esses agentes também podem estimular vias aferentes e viscerais, e que leva a estímulos no trato solidário e que leva diretamente ao centro do vômito. Como também estímulos à faringe e do estômago, né? O estímulo
a faringe é aquele velho procedimento, né? Pôr o dedo na garganta, né? Tem gente que tem muita facilidade para isso, né? Eu confesso que eu não tenho nem um pouco, né? Tem gente que está passando mal, vai lá, pimba e joga para fora. Deus me livre. Então, essa via de estímulo irritativo, tá? A faringe, ou quando você come algo que logo pega no estômago, né? E começa a te irritar a mucosa gástrica, tá? Isso daí, gente, veja que o Dramin também, ele não pega, tá? Ele não pega. Apesar de pegar uma via aqui do trato solitário, mas você tem muito estímulo direto no centro, o vômito. Então, para esses casos, é melhor você pegar aqui a odanzetrona, tá? Que vai funcionar muito bem. Até o Plasil, ele pode ajudar aqui, né? Muitas vezes você vai num atendimento, né, emergencial, e você vê aí o médico, né, associando Dramin, associando com Plasil, associando tudo, né? Por quê? Porque ele não sabe que via que ele vai utilizar. Então, ele usa tudo. Então, são essas as vias que nós temos de estímulo, né, para o vômito, e para cada tipo de vias, temos um fármaco mais ideal, um fármaco mais melhorado, né, para que a gente tenha um efeito sobre essa náusea e sobre esse vômito. Ok, gente? Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida até aqui? Professor, Oi. o que é esse trato solitário? Esse trato solitário é um núcleo nervoso que nós temos no nosso cérebro, tá? E por ele passam vários tipos de estímulos, entre eles o estímulo para gerar náusea e vômito. É um centro nervoso. É um centro nervoso. Obrigada. E como todo centro, né, ele tem lá o mediador e tem seus receptores. O mediador, aí no caso, acetilcolina e a histamina também. Ok? Sim, tudo certo. Obrigada. Mais alguma dúvida, gente? Pergunta? Muito bem. Gente, nós temos alguns agentes eméticos. O que é um agente emético? É um agente que vai gerar náusea, né? Que vai gerar vômito. Então, temos aí alcaloides, né, como a ipecacuanha, emetina, a cafalina, né, são substâncias aí usadas para estimular, para gerar vômito, para gerar, né, você pôr para fora. E isso acaba sendo interessante, né, substâncias eméticas, em caso de intoxicações, né, em caso de envenenamento, que você precisa pôr para fora, né, aquilo lá. Os agentes antieméticos, né, que nós vimos aí, antagonistas de receptor, né? O H1, no caso, a miclizina, a cinarizina, a ciclizina, o dimenitrato, a prometazina, difenildramina, são todos anti-H1. São substâncias antialérgicas, mas que também funcionam muito bem como antieméticas, né?
Então, são eficazes contra náuseas, contra vômitos, originados de muitas causas, incluindo a cinetose, né? A cinetose é o principal. Oi? É a Larissa? Não, é Manu. Desculpa, Manu. A gente... Oi? É a Gabi? É a Lari. Ô, Lari, vem pegar o cachorro aqui para mim, por favor. Tá bom, só um minuto. Esses fármacos antihistamínicos, tá? Tem o efeito de sonolência, né? Então, isso acaba incomodando, né? Um pouco. Mas, em alguns casos, é até bom, né? Você está aí com uma crise de labirintite, né? Tudo roda, você não consegue deitar, você não consegue, né? Está tudo gira, abre o olho, você toma aí um antihistamínico, né? Um Dramin e tal, toma outros fármacos, né? Melhora, vai passando, vai dando aquele soninho gostoso, a pessoa dorme gostoso, né? É até bom. Então, um dos efeitos, né, indesejáveis dessa classe é a sonolência. Os bloqueadores de muscarínicos, a iosina, né, que é a escopolamina, o Buscopan, mais amplamente utilizado na profilaxia e tratamento da cinetose. Também a gente usa para cinetose. Mas, na prática, a gente acaba vendo o quê? Que o anti-H1, ele tem um efeito, pelo menos, que a gente percebe na clínica, superior, tá? O efeito é melhor, né? Então, acaba se usando mais o anti-H1, o Dramin, aí no caso, do que o Buscopan. E sem falar que, quando se usa o bloqueador muscarínico, como o caso do Buscopan, você acaba tendo mais efeitos adversos. Por quê? Porque ele acaba sendo um bloqueador inespecífico e bloqueia todos os muscarínicos, né? Acaba dando xerostomia, acaba bloqueando a acomodação visual, então dá aquela visão embaçada, né? Apesar de serem menos sedativos que o anti-H1. Até pode dar um soninho e tal, mas é bem menos que o caso do Dramin. Antagonistas seletivos dos receptores 5-HT3, odanzetrona, granizetrona, tropizetrona e dolazetrona. Esses fármacos são fármacos mais novos, né? Utilizados aí na prevenção e tratamento de náuseas e vômitos pós-operatório, ou causados por radioterapia ou administração de citotóxico, como o caso de quimioterapia. Pode provocar como efeitos indesejáveis. Não é cefaleia, é cefaleia, né? E o desconforto gastrointestinal pode provocar, mas nada também de extraordinário. Então, esses fármacos estão sendo bastante utilizados hoje, tá? E uma outra classe, né? O caso dos antagonistas de ID2. E aí, nós temos as fenotiazinas, né? O caso do clorpromazina, a prochlorperazina, ferfenazina, trifluoroperazina. São fármacos utilizados aí, que a gente já viu para a esquizofrenia, mas também são fármacos que servem também para
bloquear o D2 lá da zona quimio-receptora, bloqueando náusea e bloqueando vômito. Esses fármacos acabam sendo utilizados em manifestações mais intensas, como náuseas e vômitos, associado ao câncer, radioterapia, também a quimioterapia, opioides e anestésicos. Então, quando você tem um estímulo mais forte, mais poderoso, né, mais grave, você acaba utilizando. Apesar que esses fármacos estão sendo substituídos hoje pelos bloqueadores de 5-HT3. Podem também bloquear o receptor da histamina e muscarínico. Alguns deles, sim. Principalmente quanto menor a potência desses fármacos para o D2, eles acabam também bloqueando outros fármacos, o H1 e o muscarínico, o que acaba potencializando o efeito antináusea, antivômito. Tá? Os efeitos indesejáveis. Esses fármacos, eles também levam à sedação, levam à hipotensão, principalmente os de baixa potência, porque eles bloqueiam também o receptor alfa. Então, pode bloquear alfa e gerar aí hipotensão. E eles podem gerar efeitos extrapiramidais. Apesar que os de baixa potência é mais difícil gerar esses efeitos extrapiramidais. Por que é difícil de gerar efeitos extrapiramidais? Quem pode me responder essa pergunta? Estou esperando. E aí, gente? Não tenho ideia. Não tem ideia. E quem tem alguma ideia? Sem ideias? Oxi. O que leva a efeito extrapiramidal? O que é um efeito extrapiramidal? Isso é importante, gente. Vou mudar a pergunta. O que é um efeito parkinsoniano? O que leva a um efeito parkinsoniano? O que leva à manifestação de Parkinson? Diminuição dos neurotransmissores, principalmente de dopamina. Diminui a dopamina. Muito bem. Em que lugar? É na substância branca, se não me engano. É na área nigroestriatal, ao contrário, é na preta. Ops, confundi. Bom, o Parkinson, né, na realidade, é uma redução, né, de dopamina, só que essa área nigroestriatal, né, temos lá a dopamina, que é inibitória. E temos quem? Acetilcolina, que é excitatória. Então, quando você perde a dopamina, você perde a inibição, você acaba sobressaindo a acetilcolina, que é excitatória. Daí que vem a rigidez muscular e os tremores finos. Tá? Então, efeito parkinsoniano, na realidade, é as manifestações, né, da atividade da acetilcolina a nível central, por falta da inibição pela dopamina. Bem, esses fármacos estão provocando, né, efeitos extrapiramidais, que são esses efeitos, né,
e rigidez muscular, que são esses efeitos confundidos aí, esses efeitos parkinsonianos, por inibir o receptor D2, que é o receptor da dopamina na área nigroestriatal. Só que eu disse que os de baixa potência não levam a efeitos parkinsonianos. Por que não? Agora ficou fácil, gente, vocês responderem. Gente, vamos usar um pouquinho aí do raciocínio. Estou falando que eu estou bloqueando o D2 na área nigroestriatal. Para dar o efeito parkinsoniano, o efeito extrapiramidal, eu preciso, ao bloquear o D2, vai prevalecer quem? O outro. Quem? Acetilcolina. Acetilcolina. Ela que vai prevalecer e provocar o efeito. E eu estou perguntando, esses fármacos de baixa potência não promovem os efeitos parkinsonianos. Por quê? Gente, não promove, gente, porque eles estão bloqueando também o muscarínico, gente. Muscarínico. Para a acetilcolina promover o efeito parkinsoniano, para promover o efeito extrapiramidal, a acetilcolina tem que se ligar aos muscarínicos. Se eu estou bloqueando o muscarínico, eu não vou ter o efeito extrapiramidal. Entenderam? Sim. Professor, mas isso só no caso de baixa potência, né? De baixa potência, tá? Quanto maior a potência, tá? Ele é mais seletivo, né? Então, ele bloqueia menos os outros receptores. À medida que ele perde, vai sendo menos potente, ele é menos seletivo. Ok? E esses fármacos, eles podem promover distonias e discinesia tardia. Mas também, para promover a discinesia tardia, também tem que ser o de alta potência, tá? A discinesia é aquelas contrações musculares, né? Aqueles espasmos musculares involuntários. Ok? Agora, as butirofenonas também são bloqueadores ID2, como haloperidol e levomepromazina. Só que elas, tá? As butirofenonas são fármacos mais potentes. Então, são substâncias mais seletivas, tá? Também pode ser usado em emese aguda induzida por quimioterapia, são potentes. Efeito indesejável, efeitos extrapiramidais mais intensos. Isso por que mais intenso? Porque não bloqueia o muscarínico. Vai bloquear somente o D2. Tá? Por isso que tem atividade mais intensa. Ok? E aí, gente? Ok. Uma dúvida? Professor, Sim.
o uso constante desse medicamento, ele vai causar, né, esses efeitos extrapiramidais, mas não, tipo, se eu parar de usar, a pessoa não vai continuar tendo os efeitos parkinsonianos, né? Isso, exatamente, tá? Se Então, você o medicamento não causa Parkinson, né? não causa Parkinson, não, tá? Ele não causa. É um efeito que você tem, né? Enquanto você está utilizando. Normalmente, até reduzindo a dose, né? Você já vai aliviar esses efeitos. Ou se você suspender o medicamento, automaticamente esses efeitos também são suspensos. Ok? Ok, obrigada. Ó, metoclopramida, relacionado aos fenotiazínicos, aqueles de baixa potência, né? Atuando sobre a zona quimiorreceptora e perifericamente sobre o TGI. É o seguinte, gente, nós temos receptores D2 também a nível TGI, a nível periférico. E a dopamina, a nível periférica, ela é relaxante. Ela inibe a movimentação esofágica, a movimentação gástrica, tá? Quando você usa a metoclopramida, você tem o bloqueio de receptor D2 lá na zona químio, receptora, bloqueando a zona, o centro do vômito, e você tem também um bloqueio periférico à dopamina. E esse efeito de bloqueio periférico sobre o TGI, a dopamina, você acaba tendo um aumento da atividade na motilidade do esôfago, estômago e intestino, tá? Então, você acaba tendo a motilidade, você acaba tendo o aumento do esvaziamento gástrico. Então, quando você está com alguma coisa, né, no estômago que está te irritando, te dando náusea, vômito, a metoclopramida ajuda o quê? Você a pôr aquilo para fora. Para fora não, desculpa, para frente. Vai tudo para o intestino, né? O duro, se tiver alguma coisa contaminada, essa infecção pode ir também a nível intestinal. Depois você acaba tendo, né, diarreia, essas coisas todas, tá? Mas ele aumenta a motilidade. A metoclopramida, ela foi sintetizada com o objetivo de ser um medicamento para esquizofrenia, tá? Ela não foi feita para ser um antiemético. Ela foi feita para esquizofrenia, um neuroléptico. Só que depois que viram que a atividade neuroléptica dela era baixa, mas que ela tinha esse efeito muito bom sobre náuseas e vômitos. Então, aí que foi utilizada com esse propósito, né? E a metoclopramida também age de uma outra forma. Na hipófise, nós temos também o receptor D2, que inibe a prolactina. Quando você usa a metoclopramida, você acaba também inibindo o receptor D2 da hipófise e você acaba tendo aumento da prolactina, o que leva a galactorreia e distúrbios da menstruação, tá? Então, pelo aumento da prolactina. Alguns efeitos indesejáveis que a metoclopramida dá distúrbios do movimento. Ela pode interferir, tá, lá na área nigroestriatal também, né, no centro de movimento. Pode dar algum cansaço, inquietação motora, torcicolo espasmódico e crises oculógicas. Então, você começa a tremer muito o seu globo ocular. Então, tudo isso são efeitos
provocados pela metoclopramida. Então, o Plasil, né, que é o nome comercial dela, pode gerar esse torcicolo, gente. Tá? E muitas vezes as pessoas não associam, né, o torcicolo ao uso dela. Alguma pergunta aqui? Aí nós temos a domperidona, que é um fármaco também bloqueador de D2, semelhante à metoclopramida. Porém, não atravessa a barreira hematoencefálica. Ela ioniza, né, se ioniza em pH neutro, então o nosso sangue, né, ela ioniza e não consegue atravessar a barreira. Então, ela age mais a nível periférico. Então, ela age mais a nível de TGI. A domperidona, a gente usa ela, né, para aumentar a motilidade gastroesofágica. No caso de refluxo, né, no caso de falta mesmo de motilidade gástrica, né, as pessoas que reclamam, eu comi um negocinho só e parece que eu estou cheio, né? Isso é falta de motilidade gástrica. Então, a domperidona, a gente usa ela aí meia hora antes da refeição, né, para aumentar, né, a motilidade esofágica, né, evitando o refluxo e aumentando a motilidade gástrica, empurrando a alimentação para frente, tá? A domperidona. Domperidona, no comércio, se eu não me engano, é Motilium. Motilium. Ok, gente? E tem também, gente, os canabinoides, né? Estão aí em evidência, né? E levaram a possibilidade de usá-los como antieméticos. A nabilona e o dronabinol, tá? Eles são antagonizados pelo efeito da naloxona, que é o antídoto da morfina, né? São bem absorvidos por via oral e metabolizados em vários tecidos e excreção renal e biliar, com uma meia-vida de 12 horas. Efeitos indesejáveis desses canabinoides: sonolência, tontura, xerostomia, alteração do humor e hipotensão. Podem, alguns pacientes, apresentar alucinações e reações psicóticas. Então, são fármacos aí que estão aí, né, em testes, fármacos que estão tentando, né, utilizar, mas ainda não está em recursos. E tem também alguns fármacos esteroides e antagonistas de neuroessininas, que também funcionam como antieméticos. O caso da dexametasona, metilprednisolona, tá? O mecanismo antiemético a gente não conhece, não sabe como que age. Sabe que tem o efeito, né? Isso aí já foi evidenciado na clínica. E o aprepitanto é um antagonista de neuroessinina, que baseado em que a substância P, ela causa vômito quando administrada intravascular, encontrada em nervos aferentes, né, vagais, gastrointestinais e no centro o vômito. Então, isso aí é um fármaco também que está sendo testado aí para náuseas e vômitos. E aí, essa parte aí de purgativos, eu não vou comentar. Você pode até falar numa próxima aula, mas não é o foco dessa aula. E aí, eu encerro isso aqui.